Dicas de saúde. Pedidos de oração. Sejam bem-vindos. Fique com a gente até o final. É importante que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, faça o seu comentário e, claro, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Edificando vidas em todos os lugares. Todo mundo ligado. Audiência total. Como se proteger de macumba, feitiçaria, bruxaria, reza contrária e como se libertar caso você suspeite que esteja acontecendo na sua vida. Primeira coisa que nós vamos fazer é um estudo aprofundado sobre o assunto para que você não viva sofrendo com esses assuntos. A primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma analisada no sofrimento de Jó. E a vida de Jó, ela é um grande exemplo disso, para que nós entendamos o que acontece e por que acontece. A primeira coisa que nós vemos em Jó, no verso 6 do primeiro capítulo: e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desvia-se do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. E estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. E o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu coisa alguma. Jó capítulo 2 diz que no outro dia Satanás também se apresenta perante Jó e vai falar sobre a questão da saúde de Jó. E no versos 6 diz o Senhor: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a sua vida. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentando entre as partes, entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Então, nesse primeiro texto nós já podemos ter uma análise da vida espiritual e da ação de Satanás na vida do homem. Só existe o reino dos céus e um periódico reino de Satanás. Um anjo caído, um querubim caído. O Satanás, ele tenta o homem e a mulher no jardim do Éden, e a Bíblia diz que ele desceu com a terça parte dos anjos, uma grande quantidade de anjos, e desceu à terra. E ele sabe que tem um período curto e ele atormenta desde então a humanidade.
A Bíblia não deixa claro sobre a questão da bruxaria e da feitiçaria, mas aqui na vida de Jó você já pode ter uma segurança. Só pode acontecer alguma coisa na sua vida se Deus permitir. Jó era justo, reto, íntegro, temia a Deus e se desviava do mal. E Satanás se apresenta diante de Jó, e Deus que provoca a situação, porque Deus, por exemplo, queria, através da história de Jó, consolar você hoje com esse medo de macumbaria, de feitiço e de tantas outras coisas. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é a segurança do crente. Se você é fiel, é justo, é reto diante de Deus e se desvia do mal, nada pode tocar em você. Veja que só pode ter ação na sua vida de Deus e ação do inimigo se Deus permitir. Se Deus não permitir, como não permitia na vida de Jó, Jó vivia com prosperidade espiritual, com prosperidade material, com prosperidade sentimental, familiar, com saúde. Todas as áreas da vida de Jó eram abençoadas, prósperas, e Satanás não podiam tocar. Veja que Satanás, quando conversa com Deus, Satanás diz: toque nele. Veja que ele não diz se eu tocar ou eu posso tocar. Então veja que é impossível na sua vida entrar um mal que Deus não permita. Então não pode acontecer nada na sua vida que Deus não permita. Se alguém fizer macumba para você, fizer um feitiço, tiver olho gordo, inveja, não vai acontecer nada na sua vida se Deus não permitir. Essa é a primeira tranquilidade que nós temos vendo a vida de Jó. Mas nós vamos fazer uma análise dos restantes do texto, apesar que esse texto já nos daria toda a segurança. Mas por que existem feiticeiros, macumbeiros, ocultismo e tantas outras coisas? Em Êxodo 20, 18, nós já temos uma coisa que Deus deixa claro: não deixem viver a feiticeira. Ele é totalmente contra, a Bíblia é totalmente contra outro tipo de religião que não seja a religião verdadeira. Aquela que adora a Deus, que segue a palavra de Deus. E nós, como cristãos, entendemos que é o cristianismo. O cristianismo da Bíblia, o cristianismo autêntico. Então existia um mandamento na lei, por exemplo, que eles não permitiam nem viver no país de Israel esses tipos de pessoa. Levítico 19:31 diz: não recorra aos médios, nem busque a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. E aqui fica uma incógnita: por que Deus não quer que consulte a feiticeira e por que Deus não quer que consultem os espíritos? Com o primeiro texto de Jó, nós vamos ver que não existia uma força espiritual do nada que atuava. Na verdade, só quem podia atuar na vida de Jó era Deus, ou, se Deus permitisse, Satanás. E nós entendemos que qualquer coisa que não está ligada a Deus, segundo a Bíblia, ela tem que estar ligada a Satanás. Então Deus toma esse cuidado. Agora, em 2 Crônicas 18:1-27, vai ter uma situação interessante. O rei Josafá, ele precisa consultar Deus e ele pergunta se tem algum profeta de Deus lá, e aí dizem que sim. Então tem uma situação interessante que Deus vai falar e vai haver um espírito de engano. No verso 18 diz: Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor diz: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque e remote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente o Espírito colocou ciente do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane. E o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Aqui o profeta está
Em 2 Crônicas, do verso 18 a 27, você pode ler a história completa, mostrando que existem espíritos enganadores. Lembre que a Bíblia diz espírito da parte de Deus, é porque Deus controla todos os espíritos. No caso de Jó, nós já vimos que Satanás não pode cometer nenhuma ação que não seja por Deus. E Satanás veio para roubar, matar, destruir, enganar a humanidade. Mas para ele enganar, ele ainda tem que ter autorização de Deus. E por que Deus autoriza isso? Porque quem é justo deve se justificar ainda mais. Quem é injusto não pertence ao reino de Deus. Essas pessoas estão sujeitas a serem enganadas. Então, analisando o texto de Jó, e analisando esse texto, nós entendemos que existem espíritos enganadores. Então a pessoa vai consultar um espírito e faz um trabalho de feitiçaria. O espírito ali, ele vai se passar por outro espírito, por uma entidade, outra coisa, e vai aceitar a oferenda. E vai, de alguma forma, talvez, se direcionar à pessoa. Mas veja, pode se direcionar uma pessoa que serve a Deus e destruir a vida dele? Não. No caso de Jó, Deus permitiu porque Deus queria ensinar uma lição. Hoje nós não poderíamos pregar sobre o assunto se nós não tivéssemos essa história. Deus não vai sair permitindo que o seu povo seja tocado por Satanás a todo momento. E agora aqui nós temos um caso em que existe um pecado que deu permissão para a atuação desse espírito, porque tinha um rei que não estava servindo a Deus. Então, Deus permite que esse espírito enganador, ele entre e se passe, por exemplo, por um espírito de profecia. Ele finge ser o Deus falando na boca de alguém. Veja, se o espírito é capaz de se passar por um espírito de Deus, ele é capaz de fingir qualquer coisa, que é alguém que morreu e voltou, que é o espírito de alguém, que é o espírito do pai ou da mãe, que é uma entidade que realiza desejos, que é alguém que opera milagres de forma errada. Então o espírito enganador na boca de um profeta, na boca de alguém de outra religião, ele pode se passar, segundo a Bíblia, por qualquer pessoa ou situação. Ele pode fingir ser alguém que veio dos mortos e deu um recado. Então, por isso, tantas religiões. Satanás não está preocupado se você está na religião A, B, C ou D. Ele está preocupado se você não vai seguir a Bíblia. O objetivo de Satanás é fazer que, de alguma forma, seja você crendo em qualquer religião diferente, que você desobedeça a Deus e vá para o inferno um dia. Então existe o espírito de mentira, e esse espírito também só atua por meio de uma permissão de Deus, e nesse caso a pessoa pode permitir sobre a sua própria vida. Se Jó fosse pecador, ele não poderia ter a proteção de Deus. Então o texto começa dizendo que ele era reto, justo e se desviava do mal, e por isso ele não poderia ser tocado por nenhum espírito satânico, demônio, porque Deus não permitiria que um justo passasse por isso. Então é impossível que um justo seja atacado por Satanás, mas alguém que comete pecado, Deus permitir, e a própria pessoa dá a sua permissão, porque ela não pertence ao reino de Deus, ela está em pecado. Isaías 59 diz que as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e o homem separado de Deus está sem proteção. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí tem toda aquela proteção do Salmo 91, mas é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. O ladrão não habita no esconderijo do Altíssimo, o adúltero não habita no esconderijo do Altíssimo. O idólatra não habita no esconderijo do Altíssimo. O que desonra pai e mãe está fora do esconderijo do Altíssimo. O caluniador, o promíscuo, o que vive de pecados sexuais, de cobiça, o assassino, aquela pessoa que tem a índole de matar pessoas, tanto vontade como executa. Não digo casos de legítima defesa, onde você tem que defender a própria vida ou da sua família. A Bíblia permite isso, você se defender. Mas aquela pessoa que tem o dolo, a vontade de matar, a malícia para a morte, essas pessoas que cometem pecado, elas estão fora da proteção de Deus. Então, quando você peca, você permite que Satanás atue na sua vida. Agora,
Existem também os espíritos de mentira, que é o que faz as pessoas fazerem, por exemplo, seus rituais com oferendas, para que um case, para que a mulher se apaixone, para que o outro morra, para que são N casos. E as pessoas vivem assustadas porque essas pessoas estão buscando esses espíritos, que segundo a Bíblia são demônios. E eles podem ser espíritos enganadores, inclusive espíritos que se disfarçam do Espírito de Deus, de anjo de luz. Tem um caso muito interessante. Um pastor estava numa igreja e viu um irmão lá pulando e profetizava e orava e falava em línguas, e o pastor, cheio do Espírito Santo, Deus tocou no coração dele e disse: coloca a mão na cabeça dele para tu ver quem é. Quando ele colocou a mão na cabeça do obreiro, o demônio começou a falar na boca do obreiro. Não era o Espírito de Deus, era um demônio. E ele fazia muitas coisas, dava profecias à igreja, entregava recados e tantas coisas, mas era um demônio, se disfarçando de anjo de luz e usando ele dentro da igreja. E as pessoas gostam de seguir essas coisas. Pessoas que adivinham, pessoas que fazem coisa mirabolante e não sabem que muitas vezes estão seguindo demônios. Pessoas falando em línguas não quer dizer que é o Espírito de Deus. Muitos falam por demônios. São espíritos enganadores. E por que eu estou falando de espíritos enganadores? Para que você entenda que, primeiro, Jó só pode ser tocado se Deus permitiu. Isso é segurança para você. Depois, se você está em pecado, você está com a guarda aberta, você está sem proteção. Terceiro, existe espíritos enganadores. São eles que formulam muitas religiões para enganar você, para você deixar os caminhos do Senhor. Nós vamos ter um caso interessante. 1 Samuel 28, um rei, Saul, estava em pecado. Ele vai consultar uma mulher que consulta mortos. E o espírito, que agora nós aprendemos que era um espírito enganador, se passa por Eliseu e ele consulta o espírito de Eliseu, e aparentemente para Saul aparece o espírito de Eliseu. E veja que o espírito ainda fala com ele, e aí ele comete mais um pecado na presença de Deus. Ele rejeita Deus, ele estava misturado com muitas coisas, é por isso que ele já nem obedeceu a palavra de Deus. No verso 7 diz: então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu vá a ela e consulte. Os seus criados lhe disseram: eis que em Endor uma mulher tem um espírito familiar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele. Com ele 2 homens de noite foram a mulher, e ele disse: peço que me adivinhes pelo espírito familiar e me faça subir quem eu disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez e como destruiu os adivinhos e encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Veja que mistura, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobreviverá por isso. A mulher então lhe disse: quem te farei subir? E ele disse: faz-me subir Samuel. E quando a mulher viu Samuel, gritou com alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e não me respondeu mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me pergunta, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como pela minha boca te disse, rasgou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Veja que Deus não tinha usado o Espírito Santo para falar através de Samuel quando Samuel era vivo. E agora ele estava consultando o suposto espírito de Samuel morto. Veja que confusão que esse homem estava metido. Se Deus não usou Samuel vivo para falar com ele, como usaria morto? E aí você pode pensar que o texto está confuso. Não, Jesus vai dizer que quando Lázaro e o rico, aquela história do Lázaro e o rico, quando Lázaro morreu e o rico morreu, o rico diz: manda alguém do mundo dos mortos ir lá falar para
meus irmãos, porque se alguém for do mundo dos mortos, ele vai ouvir. E aí ele diz lá para o rico, não, ele lá tem as leis e os profetas. Significava que ele tinha os escritos sagrados e que ele tinha os profetas vivos. E diz, existe um abismo entre nós e vós, e ninguém pode vir do mundo dos mortos para cá, nem daqui para o mundo dos mortos, a não ser que morra. Então nós entendemos essa passagem associada àquele primeiro texto que fala do espírito enganador na boca do profeta, e agora essa outra passagem que Jesus deixa claro que o mundo dos mortos e o mundo dos vivos tem um abismo, existe uma separação que impede o contato. Fazendo análise agora desse texto, nós entendemos que era um espírito enganador se passando pelo espírito de Samuel. Porque nós temos textos que comprovam isso. Primeiro texto, onde tem um espírito enganador se passando pelo Espírito de Deus. E temos a fala de Jesus falando que o mundo dos mortos tem abismo, ou seja, se não foi permitido ao rico aos irmãos do rico receber a visita de Lázaro, de alguém do mundo dos mortos, porque não é possível, então não era possível aqui também que Saul estivesse recebendo o espírito de Samuel. Isso aqui era um espírito maligno se passando pelo espírito de Samuel, e tem muita gente invocando espíritos, contrariando a palavra de Deus. Cristãos não invocam espírito, cristão não busca adivinhadores, cristão não busca rezadores, cristão busca oração de homens vivos e homens de Deus. Nós precisamos voltar para os primeiros textos de Êxodo, para que você entenda que você contraria a vontade de Deus quando você busca resposta aonde não pode buscar resposta. Êxodo 22, 18, novamente, não deixe viver a feiticeira, era uma punição grave. Não estou dizendo para você fazer essa prática, é crime, não deve fazer. Deus um dia julgará todas as pessoas. Mas em Levíticos 19:31 diz, não recorra aos médios, nem busque a quem consulta o Espírito, pois vocês serão contaminados por ele, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E nós vamos ver Saul cometendo esse pecado. É um dos pecados maiores, e nós entendemos que era um espírito enganador, porque estou repassando pelos textos para que fique claro que era um espírito enganador se passando pelo espírito de Samuel. E Jesus vai dizer através da palavra do rico e Lázaro, né? Parábola do rico e Lázaro, que é impossível esse contato do mundo dos mortos conosco. Então nós entendemos que era um espírito enganador e que Saul agora estava numa situação mais complicada por causa desses espíritos enganadores. Então nós estamos numa situação agora em que nós podemos ter algum entendimento. Agora veja em Marcos 5 a atuação do demônio na vida de um homem. Era um homem gerazeno, e disse, chegaram ao alto margem do mar, província dos Gadarenos, ou Gadarenos, Gerazenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha na sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, grilhões em migalhas, ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse, que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus pergunta o nome dele. No verso 10 ele diz, qual é o teu nome? Ele respondeu, é Legião meu nome, porque somos muitos. Era uma quantidade de 600 demônios, 3.000, 4.000, outros dizem 6.000. Então esse homem ele estava possuído por demônios e sua vida era totalmente destruída. Nós estamos vendo pessoas possuídas que viviam em cemitérios, que eram tristes, isolamento social, agressivas, e ela estava possuída por legiões de demônios. Nós vemos um caso interessante de um demônio quando entra em Judas, Satanás entra em Judas, Judas não está nessa situação. Veja que essa situação se manifesta sempre na presença de alguém que tem o Espírito Santo de Deus, ou na presença do apóstolo, de Jesus, ou seja, os demônios
eram sufocados ali pelo poder de Deus e se manifestava. E Deus queria manifestar para que Deus pudesse mostrar para nós que os homens eram influenciados por demônios. E muitas doenças Jesus expulsava o demônio e curava as pessoas. E aqui está uma pessoa com uma grande quantidade de demônios. Geralmente tem pessoas que estão sofrendo por grandes quantidades de espíritos atormentando. Então nós entendemos que só pode ser espíritos invocados sobre as pessoas, mas que esse espírito ele só pode tocar em você se você estiver em pecado. Então o que você deve temer não são macumbeiros, não são feiticeiros, é o seu próprio pecado. E nós vamos seguir aqui no texto. Vamos seguir no texto e vamos ver agora Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28 vai falar de vários castigos que você tem por desobedecer a Deus. E diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, ou seja, não ouvir a palavra de Deus, não ler, não pôr em prática, para cuidares e fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobrevirão todas essas maldições e te alcançarão. Deuteronômio 28, a partir do verso 15, vai te falar sobre as maldições. Vão dizer que quando a gente não obedece a Deus, a gente tem maldições sobre as nossas vidas. E isso existe uma discussão entre a lei e a graça, e a gente entende que a lei que cessou não é a lei da obediência aos mandamentos. Você tinha que combater o adultério na lei, tem que combater na graça. Você tinha que ser honesto na lei, tem que ser honesto na graça. Você tinha que honrar pai e mãe na lei, tem que honrar na graça. Esses mandamentos morais, eles não mudaram. O que mudou foram os mandamentos ali ritualísticos. Você era salvo porque obedecia a lei e tinha que se apresentar ali com o carneiro, com o cordeiro. Agora você é salvo porque crê em Cristo, e porque você crê em Cristo, o Espírito Santo te capacita para que essa lei seja cumprida na sua alma, que tenha a força necessária para resistir ao pecado. Mas o verso 16 diz assim: maldito será na cidade, maldito será no campo. Então, se você está com uma vida difícil na cidade e no campo, você muda de cidade, você passa por situações e está dando tudo errado, cuidado com o teu pecado. Maldito o fruto do teu ventre, ou seja, os teus filhos e da tua terra, e a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrar e maldito ao saíres. Aí diz: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação, a perdição, e vai relatar todos os problemas da humanidade. Quando você lê Deuteronômio capítulo 28, do verso 15 até o final, você vai entender que 99,99% dos males da humanidade é apenas pecado. E aqui eu quero fazer a primeira ressalva e dizer para você: o que você deve temer não são os macumbeiros, não são os feiticeiros, não são os agoureiros, não são as pessoas invejosas e que têm olho gordo. O que você deve temer é de pecar contra o Senhor de toda a terra, é de marcar encontros os escondidos, é de trair o teu marido, a tua esposa, é de curtir a foto daquele homem, daquela mulher no Facebook, é de ser desonesto no teu trabalho, é dar nota fiscal adulterada, é de roubar o teu funcionário, é de ser idólatra e adorar imagens, é desonrar pai e mãe, de blasfemar o nome de Deus, é de fazer piada com o nome de Deus ou com o nome de personagens bíblicos. O que você deve temer é a calúnia, é a fofoca, é a fornicação, é a pornografia na internet, é a esperteza nos negócios, é a malignidade, é o espírito assassino, é a palavra dura, é tratar mal teu esposo, tua esposa, teus filhos, teus pais, é não ler a Bíblia, é não adorar a Deus, é não honrar a Deus, é ter cuidado com a roupa que você veste, que atrai homens e que atrai mulheres, e com promiscuidade. São essas coisas que traz grandes males na sua vida. Então essa deve ser a sua preocupação constante. Eu vejo as pessoas assustadas com coisas erradas. Agora nós entendemos, se Deus pede isso, é porque essas coisas pioram ainda mais. Então, se você está em pecado e alguém vai lá e invoca um espírito sobre a sua vida, talvez Deus deixe que isso aconteça na sua vida. Mas isso não vai acontecer na sua vida só porque a outra pessoa invocou.
Só porque a pessoa pegou uma terra de um cemitério ou sacrificou uma galinha, Deus não vai permitir que isso aconteça na sua vida só por causa disso. A pessoa que vai permitir que isso aconteça na sua vida é o teu pecado. O que faz com que um mal invocado sobre a tua vida aconteça na tua vida é o teu pecado. É você não estar debaixo da proteção de Deus. Jó era justo. E o caso de Jó foi um caso específico, mas Deus não vive deixando as coisas acontecerem. Claro que existe a guerra no mundo espiritual, Satanás vai atacar o povo de Deus, vai haver uma perseguição, vai haver um sofrimento, mas é diferente. Não é uma possessão demoníaca, como o endemoniado Gerazeno. O Espírito Santo de Deus não pode habitar num corpo ao mesmo tempo que um demônio. Tem pessoas que falam isso, é impossível. A harpa de Davi tocava uma harpa, e só a unção da vida de Davi tocando harpa expulsava o espírito mau da vida de Saul. É porque é impossível dois espíritos contrários habitarem uma mesma pessoa. Ou fica o espírito do mal, ou fica o espírito de Deus. É impossível. Deus, o Espírito Santo habitando com um demônio na mesma pessoa, é impossível, meu irmão. Estão errando a teologia aí. Agora é possível que um crente que está em pecado, aí entre um mal na vida dele. Jesus diz que o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro, porque o demônio saiu, os espíritos que a atormentavam saíram e essa pessoa entrou em pecado. E tem pessoas que se aproximam da igreja e os espíritos maus deixam ela só por ela estar na igreja, porque só a harpa de Saul fazia com que os espíritos maus saíssem, a harpa de Davi fazia com que o espírito mau saísse de Saul. A pessoa começa a ir à igreja, os demônios saem da vida financeira, saem da vida sentimental, e ela começa a louvar e orar só por ela estar perto de Deus. Não quer nem dizer que ela seja salva, mas só por ela estar perto de uma igreja, num grupo de oração, recebendo oração, o mal tem que sair da vida dela. Mas ela vai lá, ouve a oração no grupo, vai na igreja, ouve a pregação, aí marca o encontro com o amante, aí vai atrás da mulher casada, do homem casado, começa a aplicar golpes na internet, aí começa a se prostituir, aí coloca uma roupa indecente e sai na rua provocando homens e provocando mulheres, aí desonra o pai e a mãe, aí vai na internet ver pornografia. Então os demônios voltam, e aí começa doenças, começa males, porque ela começa a profanar o nome de Deus. Ela começa a ir na igreja e no mundo, e essa pessoa, o pior tipo de pessoa que tem espiritualmente, a pessoa que visita os dois lados da coisa. Deus disse que era melhor que a pessoa fosse fria ou quente, porque o morno Deus vomita. Deus está dizendo que é melhor que a pessoa seja santa, totalmente santa, ou é melhor ainda que a pessoa seja totalmente pecadora, porque quando ela está longe de Deus, a misericórdia de Deus pode alcançá-la. Mas quando ela fica na igreja e no mundo, no grupo de oração e na pornografia, na igreja e na prostituição, nos motéis com seus amantes e amantes, e nos grupos de oração é pior, porque essa pessoa é morna, essa pessoa não tem parte com Deus. É o pior tipo de pessoa que existe. Tem gente que diz: eu cantava na igreja, eu orava, eu lia a Bíblia, eu sou filho de pastor, minha mãe é obreira. Você é pior para Deus, porque você misturou, você é misturado, você é morna, e você pode ser vomitada por Deus a qualquer momento. Deus comparou isso a um vômito. Quem vomitou sabe o que é um vômito, é algo nojento que você expulsa porque está te fazendo mal. Às vezes passamos mal, nós colocamos o dedo na garganta para vomitar, aquela coisa ruim sai de nós. Deus está dizendo que a pessoa morna, misturada, que nem é fria e nem é quente, causa nojo em Deus, causa mal-estar em Deus. Então Deus vomita, porque é ruim para Deus, porque é insuportável para Deus. Porque é insuportável para Deus que a pessoa viva na igreja e no mundo. É insuportável para Deus que a pessoa vá na igreja e traia o marido. É insuportável para Deus que a pessoa vá na igreja e traia a esposa. É insuportável para Deus que a pessoa vá na igreja e aplique golpe no patrão, no funcionário. Porque é insuportável para Deus que alguém esteja na igreja desonrando e humilhando os pais e os filhos. É insuportável para Deus que alguém esteja na igreja dizendo que serve a Deus e é idólatra e é mesquinho. São pessoas que Deus vomita, e tem pessoas que são vômitos de Deus e nunca conseguem nada. A oração bate como
parece que o céu é de bronze, a oração não funciona, não adianta orar por essas pessoas. Enquanto elas não se arrependerem e mudarem, se arrependerem e mudarem, que a maioria não se arrependa. Tem pessoas que pecam e ficam nessa mesmice, um pé na igreja, um pé no mundo. Tem pessoas que estão afundadas na prostituição, afundadas nas drogas, mas têm respeito por Deus. Elas vão na igreja, elas buscam libertação, elas vêm no grupo de oração com sinceridade. Uns até confessam e dizem, irmão, eu pratico isso, pratico aquilo, mas eu quero me libertar. Mas tem pessoas que vivem uma vida dupla, fingem que são crentes, e aí praticam as coisas mais horríveis do mundo. Essas pessoas são vômito de Deus. Deus tem nojo dessas pessoas. Essas pessoas angustiam Deus. A presença delas na igreja incomoda Deus. Deus compara ela como um vômito. E se você vomitou, você sabe que você só joga para fora aquilo que é muito ruim, que te faz mal, que te enoja, que fede nas suas narinas. Então não seja morno, seja quente. Claro que ser frio também vai ser condenado, mas pelo menos é autenticidade. Deus está falando que o quente, ele é puro, puramente quente. O frio é puramente frio, mas o morno, ele é impuro, ele nem é quente, nem é frio. Deus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então Deus está dizendo ao mesmo tempo que desgraçados são os impuros, porque serão lançados no fogo do inferno. São para essas pessoas que Deus diz, eu nem vos conheço. Então você não precisa se preocupar com o macumbeiro, com o feiticeiro, com o algoreiro, com o olho gordo. Não, vocês têm que se preocupar com o teu pecado. É com o que tu praticas escondidas. É com tua língua maligna. É com tuas mentiras contadas. É como você trata seu marido, sua mulher, a forma que você respeita as pessoas ou não. É com isso que você tem que se preocupar. Claro que se você está nessa vida de pecado, aí sim, você está nas garras de Satanás, fica fácil ele tocar em você. O problema não é a galinha preta nas encruzilhadas, é o teu pecado. O problema não é que você deve se preocupar, não é com a vela preta, não é com um ritual que fizeram para você, não é com a terra que lançam na sua casa, não é com a oração, não é com o pó do enjoo, não, isso aí é besteira. Se você estiver alinhada na presença de Deus, claro que você pode pedir oração por essas coisas, se você está se sentindo angustiada, mas a primeira coisa que você tem que fazer é a oração do arrependimento. Senhor, eu pequei contra ti, estou arrependido e arrependida, eu quero me reconciliar contigo. Então, às vezes só isso, com sinceridade, anula qualquer maldição, qualquer perseguição espiritual. Aí sim nós podemos orar e repreendemos o mal da vida dessas pessoas no nome de Jesus. Geralmente no outro dia a pessoa muda. Tem casamentos que estão destruídos, mas foram destruídos primeiro pelo pecado. Pecado da mulher escondido, pecado do marido escondido. Aí geralmente o marido diz, fizeram uma macumba e minha esposa me deixou, fizeram uma macumba e meu marido me deixou, fizeram uma macumba e minha empresa está ruim. Pode até ter acontecido isso, mas primeiro houve a macumba do teu próprio pecado, do erro que tu cometeu às escondidas, da funcionária que tu assediou, do rapaz que tu deu pix escondido do teu marido, da tua esposa, a mulher que tu deu pix escondido da tua esposa, do vendedor que foi na tua casa e tu deu uns beijos nele, da vendedora que te assediou e você aceitou, da mulher necessitada que tu tirou proveito dela sexual, da funcionária que foi procurar emprego e tu, em troca do emprego, pediu favores sexuais ao funcionário, do short curto e sedutor que tu usa na academia e que provoca os homens e provoca as mulheres, das palavras duras que tu diz em casa e nas ruas, do teu mau exemplo na igreja, do teu jeito mesquinho de ofertar na igreja, da tua vida promíscua, da tua idolatria escondida, do que tu faz pelo time de futebol, mas deixa de fazer pela igreja, das tuas palavras duras diante de Deus, dos teus pensamentos malignos nas tuas masturbações. É com isso que tu tem que se preocupar. Nunca com o feiticeiro, com o algoreiro,
com o macumbeiro, com o olho gordo. Essas coisas são secundárias. O feiticeiro não pode invocar um demônio contra ti que Deus não quer que ele toque em ti. Certa vez foram amaldiçoar Israel e chamaram um profeta para amaldiçoar Israel, e quando o profeta foi amaldiçoar, Deus mudou e Deus disse: não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou, é impossível. Se o macumbeiro fizer um feitiço para tu e tu estiver alinhado na presença de Deus, vai virar em bênção para ti. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a perseguição em segurança. Deus transforma a guerra em paz. Então o que tu tem que se preocupar é com o teu próprio pecado, com a tua própria iniquidade, com aquilo que tu praticas escondidas, com teu jeito de falsidade com os teus amigos e com tuas amigas, com a mistura de religiões que tu tem. Ora vai num lugar, ora vai no outro, outra vai no outro, e contradiz a palavra de Deus. Pelo fato de tu não ler a Bíblia, tu mostra que tu não ama a Deus. Quem ama a Deus lê a Bíblia toda, porque a Bíblia foi feita daquele tamanho, para ser lida daquele tamanho, porque em cada parte dela tem um aprendizado, e se tu não aprender essas partes, tu não vai juntar e formar o todo para tu ser salvo. Não é só crer em Cristo e ir para a boate, para a promiscuidade, para a bebedeira, para as coisas erradas. É melhor que tu seja frio, autenticamente frio, ou autenticamente morno, porque quando tu misturado, tu não é autêntico, tu é uma mistura, e mistura Deus vomita. Palavra dura, mas é a palavra de verdade. Eu estou vendo as pessoas muito preocupadas com feiticeiros, esquecendo da fofoca. Preocupado com feiticeiro e nas conversas de WhatsApp, pela internet, marcando encontro. O problema da tua vida são os encontros. O problema da tua vida é as notas fiscais adulteradas. O problema da tua vida é isso. Agora tem um pequeno grupo que é assustado por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento o povo perece, e às vezes começa a achar que o feiticeiro é mais poderoso que Deus. Isso é um pecado de idolatria. Você ter medo do feiticeiro, ter medo de Deus. Jesus disse: temei aqueles que podem matar o corpo e ainda jogar a alma no inferno. Tem pessoas que estão com medo do feiticeiro, mas não tem medo de Deus. Isso é idolatria. Tem pessoas que estão com medo do macumbeiro, mas não tem medo de Deus. Tem pessoas que estão com medo do olho gordo da pessoa invejosa, mas não tem medo de Deus. Morrem de medo do macumbeiro da rua, mas não morrem de medo de Deus, que diz: não peque. Leia Deuteronômio 28, a partir do verso 15, você vai ver a quem você deve temer. Você deve temer a Deus, que fez os céus e a terra. Nós entendemos que Jó tinha a vida totalmente protegida. Jó é o exemplo de quem vivia debaixo do esconderijo do Altíssimo. As pessoas leem o Salmo 91, mas não têm direito ao Salmo 91. Não é todo mundo que é protegido, como Deus fala no Salmo 91. Não é todo mundo que tem a bênção do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é todo mundo. São salmos para pessoas especiais, como Jó. Jó tinha um Salmo 23 na sua vida. Jó tinha um Salmo 91 na sua vida. Jó tinha um Salmo 103 na sua vida. Quando alguém atacava Jó, Deus defendia ele como defendia no Salmo 109. Mas Deus permite que algo aconteça na vida de Jó para o engrandecer ainda mais. Deus dobra a riqueza de Jó na terra, e Deus aproxima Jó ainda mais de Deus, que Jó vai dizer: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas eu conheço agora face a face. Então a prova de Jó não foi para arruinar a vida de Jó, foi para melhorar a vida de Jó. E nós temos as provações, claro que são as provações que Deus, por amor, Ele permite que venha na nossa vida para nos fazer voltar para o seu caminho. A mulher estava prestes a cometer um adultério, o homem estava prestes a cometer um adultério, a um roubo. Aí Deus permite que uma doença chegue, que um mal chegue, que o carro quebre, que o pneu fure, que um acidente, alguma coisa para poder chamar a atenção. E às vezes Deus já chamou a tua atenção com a prova e tu não viu, não deu ouvido à voz de Deus. A doença bateu a porta da tua casa, o teu casamento em crise, a tua empresa em crise, o sofrimento na tua vida, problemas e tu não acordou. Tu está preocupado com o macumbeiro, tu está botando a culpa em um, botando a culpa em outro, como Adão botou em Eva, como Eva botou na serpente. Cada um tem sua parcela de culpa no processo, e cada um será condenado de acordo com sua parcela de culpa.
Então é com isso que você deve se preocupar. Porque muitas vezes eu vejo a idolatria do misticismo, do ocultismo. As pessoas têm mais medo da sociedade secreta do que da palavra de Deus. Isso prova que não têm conhecimento da palavra de Deus e que não são convertidos. Quando você teme um macumbeiro, mas não lê a Bíblia, é porque você não teme a Deus. Porque se você temesse a Deus, você não temeria o macumbeiro. Não dá para servir a dois senhores. É porque você não está servindo o Senhor dos céus e da terra, o Senhor da Bíblia. Porque se você lesse a Bíblia toda, você ia entender que não precisa ter medo do macumbeiro, não precisa ter medo do feiticeiro, não precisa ter medo do olho gordo, não precisa ter medo de terremotos, não precisa ter medo de pandemia. Quando eu digo medo, não é um medo natural. O medo natural todo mundo tem. É o medo do pecado que você deve ter. É o medo de contrariar a palavra de Deus. É o medo de não louvar a Deus. É o medo de entrar por doutrinas erradas. E as pessoas estão entrando por doutrinas erradas e o mundo de pecado estão esquecendo de Deus. É quando o mal vem para a sua vida, em vez de ela dizer, a minha esposa me deixou porque um dia eu traí escondido, porque eu fui um péssimo esposo, uma péssima esposa, porque eu sou pecador. Em vez das pessoas assumirem o seu próprio pecado, elas estão procurando desculpa, escondendo o seu pecado, assim como Adão e Eva se esconderam atrás dos arbustos. E estão querendo botar a culpa nos outros. A culpa do meu sofrimento é do macumbeiro, a culpa do meu sofrimento é da minha ex-mulher, do meu ex-marido. Conheço uma moça que arrumou um marido bom, tirou ela da miséria e ajudou a mãe dela, a família dela, e de repente ela traiu esse marido. Teve um câncer na garganta e a primeira coisa que ela disse foi: meu ex-marido fez uma macumba para mim. E ela esqueceu do adultério dela. E às vezes o homem esquece do adultério dele. E às vezes esquece que roubou o patrão, que roubou o funcionário, que mentiu, que era idólatra, que blasfemou o nome de Deus, que vivia na pornografia, e o mal entrando na vida e destruindo e dizendo: eu sou um homem bom, uma mulher boa. Jesus disse: só quem é bom é Deus. Tema você mesmo hoje. É você que causa a maioria dos males que vem para a sua vida. É você que causa esse mal, é você que permite que a oração feita lá no macumbeiro aconteça na sua vida. É você que permite que a galinha morta lá na encruzilhada te atrapalhe, porque você muitas vezes peca e permite. Mas a você que está com medo, e talvez você esteja com medo, mas tem uma vida santa, que eu acredito que tem muita gente aí que está com a vida reta diante de Deus, mas mesmo assim está com medo porque falta entendimento. Hoje Deus está te dando entendimento. Não temas. Não temas, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que tenham de estrumar, ainda que o sol escureça, ainda que a terra trema, não tenha medo. Há um rio de águas vivas que te consola. Existe um consolador, existem anjos em volta de você. O Salmo 91, o Salmo 23 cumpre na vida daquele que obedece a Deus, assim como cumpria na vida de Jó. Quando Deus retira a proteção de Jó, aí os males acontecem. Mas se Deus não retirar, não tem como acontecer. Então tome cuidado com o teu pecado, porque teu pecado, tu pode sair da presença de Deus e retirar a proteção de Deus da tua vida. E claro que o cristão não vive à prova de fogo. Nós morremos, nós adoecemos, nós passamos dificuldade. Mas se obedecermos a Deus, será muito menos do que o restante da humanidade. Seremos protegidos, porque habitaremos o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é debaixo da obediência da palavra de Deus. Se você não obedece, não tem como você ser protegido. Agora, claro, você não obedece com sua força, você obedece por graça, e a graça vem por meio da fé, e a fé é dom gratuito de Deus. Então, pare de temer os homens, pare de temer os macumbeiros e tema o Deus de toda a terra. Leia essas passagens, procure ler a Bíblia toda, todo ano. Depois que você lê a Bíblia toda uma vez, você não será a mesma mulher, o mesmo homem. Você não terá mais tanto medo das coisas, não tanto pavor. Você terá medo de Deus e de pecar contra a sua palavra. Lembro-me que quando era adolescente eu queria morrer. Era um desejo de suicídio. E era um desejo de suicídio constante, uma angústia de coração. E eu percebia que essa angústia de coração, esses males sempre vinham após os meus pecados. E um dia Deus teve misericórdia de mim. Eu era como você, talvez, vivia na igreja, vivia no mundo, e a vida dando tudo errado.
mas um dia eu vi o meu pecado. Eu queria que você ouvisse o Salmo 15. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E um dia eu vi meu pecado, olhei para a cruz, entendi que a causa dos meus males não era o meu patrão, não era os meus colegas, não eram as pessoas que me perseguiam. Um dia a palavra de Deus falou fortíssimo comigo: tira a trave do teu olho. E eu comecei a entender que o meu problema não eram as pessoas. Quando as pessoas me perseguiam, era porque eu permitia muitas vezes que, através do meu pecado, que houvesse perseguição no trabalho, em todas as áreas da minha vida. E às vezes nós permitimos doença, nós permitimos tanto males. E às vezes nós queremos colocar a culpa no amigo, no patrão, no funcionário, no macumbeiro, em Satanás, quando a culpa é nossa. Satanás tem a parcela de culpa dele e um dia será julgado. Talvez teu patrão, teu funcionário, alguém à tua volta tenha uma parcela de culpa do teu sofrimento, mas tome cuidado que na maioria dos casos a culpa é sua mesmo. Agora você que vive reto e reta diante de Deus e está procurando se consertar, claro que tem perseguições, o inimigo vai colocar alguém para te tentar, alguém para te provar, alguém para te humilhar, para ver se abaixa a tua fé. E não se preocupa, que para isso existe realmente na tua vida o Salmo 91, 23, e os anjos de Deus, o Espírito Santo confortará o teu coração. E se não for, tu serás um mártir de Deus, e um dia receberá a coroa de vida eterna. Claro que a maioria dos casos serão resolvidos na presença de Deus, mas fica claro aqui que, assim como Jó era intocável, se tu andar reto na vida de Deus e reta, tu serás intocável e Deus te protegerá. E como fazer para se libertar de todos esses males? A gente vai ver em Marcos 16, quando Jesus está dando a ordem ali para os discípulos, diz: e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhe farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No nome de Jesus, você pode expulsar esse mal que está na tua empresa, no teu corpo, na tua mente, na tua vida. Esse espírito que atormenta, talvez até um espírito que foi invocado sobre a tua vida, por causa que de um pecado, de um erro teu, algum mal entrou na tua vida, porque você permitiu em algum momento. Mas você agora vai fazer a oração do arrependimento: Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa, Senhor, e reconcilia-se com Deus. E aí, no nome de Jesus, você vai orar, o seu pastor vai orar, alguém vai orar por você. E após essa oração, na hora que você se reconciliar com Deus, o mal tem que cessar na sua vida. E uma simples oração no seu quarto, ou feita pelo seu pastor, em concordância com alguém, ou aqui no grupo de oração, vai expulsar o mal da sua vida. E os anjos de Deus vão cercar a sua casa. E o Salmo 91 e o Salmo 23, e as bênçãos de Deus vão cercar a sua vida, e Deus te libertará. Lembre de compartilhar essa palavra com mais outras pessoas, porque tem muita pessoa angustiada. Eu não costumo colocar nome nem nada no áudio, para que o áudio corra a terra. Eu queria que você confortasse o coração de outra pessoa. Isso vai mostrar que você quer partilhar o pão, e quando você partilha o pão que te consolou, que te corrigiu, Deus te abençoa por isso também. Receba a palavra e compartilhe. E pare de temer os homens, os macumbeiros e feiticeiros, e teme o Senhor de toda a terra, no nome de Jesus. Amém e amém. Você está no canal WK News Brasil. Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para novas notificações.